aí, galerinha, tudo bem? Professor Paulo Jerônimo de História. Na aula de hoje, iremos falar sobre o que a literatura tradicional chama de adesão do Maranhão à independência do Brasil. Quando eu falo literatura tradicional, é porque, na verdade, não vai se ter bem uma adesão. O que se terá é muito mais uma capitulação. Na verdade, a província do Maranhão ela vai ser forçada a aceitar o processo de independência. Não é um reconhecimento, uma incorporação, uma adesão puras e simples. Pelo contrário, nós teremos, na verdade, um processo de luta violenta, sanguinária, que vem do interior até a capital. Então, apesar de você estar olhando aí o termo adesão, mas seria mais apropriado a você trabalhar com a ideia de capitulação. Quando nós analisarmos os antecedentes históricos dessa adesão, as particularidades da independência do Brasil no Maranhão e os efeitos das lutas da independência do Brasil no Maranhão, isso vai ficar muito mais claro, muito mais evidente para você que está nesse momento nos assistindo. Nós teremos muito mais uma capitulação do que necessariamente uma adesão. E aí nós temos aqui alguns antecedentes históricos. Esses antecedentes históricos, eles servem para que nós possamos refletir a seguinte ideia. Por que que a província do Maranhão, e não foi somente a província do Maranhão, nós tivemos a Bahia, nós tivemos o Piauí, nós tivemos o Pará. Por que que províncias no Brasil, como é o caso do Maranhão, especificamente trabalhando, por que que a província do Maranhão não reconheceu de imediato a independência política do Brasil? Não reconheceu de imediato o famoso grito do Ipiranga, do independência ou morte, simbolicamente o que representa o 7 de setembro de 1822. Então, por que que o Maranhão não reconhece de imediato a independência? Observe que o Maranhão só vai reconhecer oficialmente a independência em julho de 1823. Em julho de 1823 é que o Maranhão vai reconhecer oficialmente a independência política do Brasil. Então, por que que o Maranhão não reconhece de imediato esse processo de independência? Então, os antecedentes históricos, eles vão nos ajudar a pensar. Um deles é o fato do Maranhão, durante o período da colonização portuguesa, o Maranhão ele ter muito mais vínculos, muito mais ligação com o Estado português do que com o resto do Brasil. Principalmente com Salvador, considerado a principal sede administrativa do nosso período colonial, da colonização portuguesa no Brasil. Então, o Maranhão, durante boa parte do período colonial, ou durante quase todo o período colonial, o Maranhão teve muito mais vínculos econômicos, político-administrativo com as cortes portuguesas, ou seja, com o governo português, do que necessariamente com o resto do Brasil. Isso por conta da criação, por exemplo, do Estado colonial do Maranhão Grão-Pará, onde São Luís, inclusive, passou a ser a sede. O Estado colonial do Maranhão Grão-Pará, São Luís foi a sede. Esse Estado foi criado aí em 1621. Observe que, com a criação desse Estado, a colônia brasileira ela passa a ter dois governos independentes, mas vinculados à metrópole portuguesa, um para cá, para o Maranhão, e outro lá para a Bahia, mas vinculados à metrópole. Então, isso acaba levando os interesses econômicos e político-administrativos dessa região do Maranhão, está muito mais preso, muito mais vinculado à metrópole portuguesa. Isso é uma herança da colonização portuguesa aqui no Maranhão, nos deixar muito mais próximo de Lisboa do que, evidentemente, do resto do Brasil. Então, esse antecedente é importante. Uma outra coisa importante também foi que durante a segunda metade do século XVIII, durante a época pombalina, durante a época que o Pombal, inclusive, transferiu a sede do Estado colonial, ele transfere a sede basicamente de São Luís para Belém, e aí se tem o estabelecimento do Estado colonial do Grão-Pará e Maranhão,
durante a segunda metade do século XVIII, que Pombal, através da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, nós teremos a montagem de uma estrutura agrário, exportadora, escravista, principalmente com a monocultura do algodão. Durante esse processo, observa-se uma hegemonização das classes, das elites, tanto dos comerciantes urbanos portugueses, como também das elites rurais e escravistas maranhenses. Então, teremos um processo de hegemonização. Uma hegemonização principalmente das chamadas classes dos comerciantes urbanos portugueses, que dominavam a capital. Mas, ao mesmo tempo, é preciso observar que, nesse momento, nós teremos a consolidação de uma elite rural escravista nos campos maranhenses. Apesar de saber que na cidade de São Luís você terá uma hegemonização da classe das elites urbanas dos comerciantes portugueses. Então, isso, de certa forma, acaba mostrando que essas elites, elas vão fazer, as elites dos comerciantes portugueses, vão fazer questão de manter vínculos com Portugal. Vínculos, basicamente, com Lisboa e não com o resto do Brasil. No momento que a independência do Brasil chegar, o que nós iremos observar é que essas elites urbanas de nacionalidade portuguesa, principalmente essas elites urbanas de São Luís, elas irão dizer não à independência. Elas irão dizer não à ruptura do pacto colonial. Elas irão dizer sim à manutenção do pacto colonial. Sim ao Maranhão continuar vinculado a quem? A Portugal, a Lisboa. Então, um antecedente histórico importante. Como também é importante observar as elites rurais e escravistas maranhenses, que durante a época pombalina, elas estão se consolidando lá no interior. Nós temos a consolidação das elites rurais e escravistas maranhenses, que eu posso chamar de grandes produtores rurais e senhores de escravos. Então é evidente que essas elites, elas sentem a necessidade de ampliar o seu espaço político e social. Ela sente essa necessidade nas vésperas da independência. Essa elite sente a necessidade de ampliar ainda mais os seus espaços políticos e social, né, na província do Maranhão. E até mesmo se livrar de determinados prejuízos econômicos que ela estava tendo no começo do século XIX por conta da extinção da Companhia Pombalina, por conta de uma crise do arroz, de uma crise do algodão, que já está em curso ali no começo do século XIX. Então, as nossas elites, elas acreditavam que elas poderiam se livrar dessa crise econômica, que elas poderiam obter determinados privilégios políticos e sociais na província do Maranhão, a partir do momento que o Maranhão rompesse o pacto colonial com Portugal. A partir do momento que o Maranhão reconhecesse a independência do Brasil, a independência política do Brasil. Então, as nossas elites rurais escravistas, elas são favoráveis à independência, lá no interior. Por isso que se fala que a independência ela vem do interior para a capital. Porque na capital as elites urbanas portuguesas são contrárias à independência. No interior, as elites produtoras rurais e escravistas são favoráveis à independência. Mas é preciso observar que esse processo de independência, ele é um processo que ele é muito heterogêneo. Ele não só tem a presença dessas duas elites locais. Inclusive, elites rurais do Piauí, elites rurais do Pará, vão apoiar as elites rurais maranhenses na luta pelo reconhecimento da independência do Brasil. Mas nós teremos também a participação de setores populares. A presença de setores populares, camponeses, escravos, homens livres, pobres, irão também apoiar o movimento pró-independência. O movimento pró-independência ele é apoiado por setores populares. Sertanejos, ex-escravos, homens livres, cativos, irão apoiar. Acreditando que se o Maranhão rompesse com o pacto colonial, com o sistema colonial,
acreditando que a independência política do Brasil poderia melhorar a sua qualidade de vida. O que não significa dizer que isso vai acontecer. Mas há a presença de setores populares. Por isso que quando você fala das lutas da independência aqui no Maranhão, essas lutas, reparem que elas têm uma particularidade de interesses heterogêneos. São lutas que envolvem diversos setores da sociedade. Ou seja, você tem elites urbanas, você tem elite de produtores, você tem diversos setores populares. Então, nós temos interesses heterogêneos envolvendo as lutas em torno do reconhecimento da independência do Brasil aqui no Maranhão. E quando você fala dessas particularidades da independência no Maranhão, além dessa heterogeneidade social, nesse processo de luta pelo reconhecimento da independência do Brasil aqui no Maranhão, além da presença de elites rurais, escravistas locais e até mesmo de outras províncias, como a do Piauí, como a do Pará, até mesmo setores subalternos, setores populares, como homens livres pobres, ex-escravos, até mesmo alguns cativos. Então, observe que essa é uma das grandes particularidades da independência política do Brasil no Maranhão. Ou seja, você tem a presença de setores heterogêneos. É preciso se observar a presença desses setores heterogêneos. E o movimento, olha só, o movimento ele está vindo da onde? Ele está vindo do interior. Ele vem do interior para a capital, que o interior é pró-independência. A capital é contrária à independência. Observe que uma outra particularidade dessas lutas da independência, uma outra particularidade dessas lutas da independência aqui na província, no Maranhão, é que nós teremos lutas armadas. Nós teremos lutas armadas. Lutas armadas que vão vir do interior para a capital. Teremos a presença de lutas armadas, que vem do interior para a capital, certo? Ou seja, as chamadas guerras da independência, que chegam até aqui. As guerras da independência, que são justamente os conflitos contra esses portugueses, que mantinham uma série de privilégios. Privilégios que foram extremamente importantes para que as elites rurais e escravistas, com apoio de setores populares, lutassem para acabar com a influência desses privilégios desses portugueses aqui no Maranhão, certo? Onde as próprias elites portuguesas na capital, elas tinham o apoio de uma junta governativa. Existia uma junta governativa liderada pelo bispo de Nazaré, que era favorável a essas elites urbanas, ou seja, que era contrário à independência do Brasil, o reconhecimento do Maranhão à independência do Brasil. Então, uma junta que simplesmente chegou até mesmo a criar uma legião cívica aqui na cidade de São Luís, né? Uma legião cívica para poder, evidentemente, lutar pelos interesses de Lisboa, lutar pelos interesses do pacto colonial, certo? Lutar pelos interesses do pacto colonial. Evidente que nós estamos diante de uma guerra de independência. E não podemos deixar de falar de uma das principais batalhas que ocorreram nessa guerra de independência pelo reconhecimento da independência da província do Maranhão, da independência do Brasil na província do Maranhão, que foi a Batalha de Genipapo, que ocorreu em março de 1823. Ou seja, a Batalha de Genipapo, onde nós teremos tropas pró-independência. E quando se fala dessas tropas pró-independência, você fala das elites rurais e escravistas e de setores subalternos da sociedade, do Ceará, do Piauí, da Bahia e do Maranhão. Então, observem que na Batalha do Genipapo, nós temos as nossas elites rurais e escravistas maranhenses, nós temos também nossos setores populares, nossos setores subalternos, participando da Batalha de Genipapo, que foi uma luta contra, evidentemente, o movimento pró-independência, né? Ou o movimento contrário à independência. São tropas pró-independência que estão lutando contra o movimento contrário à independência. Ok, galera?
Beleza? Muito bem. Lógico, falar desse processo de independência no Maranhão é falar da chegada das tropas imperiais aqui no Maranhão, enviadas pelo imperador Dom Pedro. As tropas imperiais. As tropas imperiais que vêm defender o movimento pró-independência, as tropas imperiais que simplesmente vão invadir a capital, lógico, com o apoio das elites rurais, escravista maranhense e de outras regiões vizinhas, com o apoio das classes subalternas maranhense e de outras regiões vizinhas, irão invadir a capital. Olha só, a capital vai ser invadida. Inclusive essas tropas imperiais, elas vão vir comandadas por um almirante inglês, um mercenário, contratado pelo imperador Dom Pedro, um mercenário inglês, o chamado almirante Lord Crockham. É ele que vai comandar. E eles vão invadir a capital, vão depor a junta governativa, que apoiava os comerciantes portugueses, e dessa forma o Maranhão, em julho, reconhece oficialmente a independência do Brasil. Ou seja, não é uma adesão, observe, é uma imposição, é uma capitulação. Observe que os principais efeitos das lutas pela independência no Maranhão, nós temos o estabelecimento de uma nova junta governativa, porque a junta liderada pelo bispo de Nazaré, essa junta ela vai ser deposta, uma nova junta governativa vai se estabelecer. Inclusive, durante um certo tempo, Lord Crockham vai continuar por aqui, nessa região. Outra coisa, um clima de instabilidade, tanto na cidade de São Luís, como no interior, aqui no Maranhão. Apesar do Maranhão reconhecer a independência, o Maranhão capitular, muito mais capitulado que aderir, o que se observa é um clima de instabilidade, tanto na cidade como no campo, como no interior. Ou seja, a instabilidade ela não acaba. E esse clima de instabilidade, você observa, fruto das rivalidades entre luso-maranhense e portugueses. Luso-maranhense e portugueses. Certo? Ou seja, vão evidentemente se manter rivais por conta do quê? Por conta dos portugueses continuarem ainda com privilégios. Mesmo o Maranhão reconhecendo a independência, muitos desses portugueses vão continuar com privilégios. Então nós temos aqui maranhenses, luso-maranhenses, que vão ser contrários à presença desses portugueses. E nós teremos também, mais tarde, a rivalidade das classes subalternas, sertanejos pobres, escravos, ex-escravos, contra o quê? As elites rurais e escravistas maranhenses. Ou seja, nós estamos falando de um movimento que mais tarde nós vamos chamar, sabe de quê? A setembrada. A setembrada maranhense. Olha só, as turbulências políticas e sociais continuando. Olha só o clima de instabilidade continuando no Maranhão. Teremos a setembrada. A setembrada, que é um movimento onde nós temos a presença de o quê? De um lusofobismo. Um movimento entre maranhenses e portugueses. Nós temos, por exemplo, a balaiada, um movimento popular contra as elites rurais e escravistas. Olha só a balaiada. Então, o clima de instabilidade, ele vai continuar na província do Maranhão. Além da preservação do latifúndio, da preservação da escravidão, e o fato do Maranhão se manter fiel à unidade territorial brasileira. Mesmo o Maranhão reconhecendo a independência do Brasil, a escravidão permanece, o latifúndio permanece, e o Maranhão aceita a ideia de unidade territorial, além de um clima de insegurança e instabilidade que nós teremos no Maranhão, pelo menos até o final do período regencial. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o próximo encontro.